Sal, açúcar e gordura. A gente sabe que não pode comer muito, mas como eles são embutidos em outros alimentos, aí fica difícil ter uma medida exata do que nós consumimos por dia. Então, para esclarecer algumas dúvidas, está aqui o professor e coordenador do curso de nutrição do Centro Universitário UNA, Peterson Tonini. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Peterson, vamos começar então pelo sal. Você trouxe aqui pra gente alguns exemplos, né? E eu olhei rapidamente, a gente fiquei impressionada. Vamos começar mostrando a quantidade que a gente pode consumir por dia. Sim, essa seria a quantidade de sal de adição, sal de cozinha, tá? Porque, na verdade, a gente fala de sal, mas nós temos que trabalhar com sódio, né? O sódio são 2.400 miligramas, tá? Que a gente pode consumir por dia, dá mais ou menos 6 gramas de sal. Então, para a gente ter uma noção, isso aqui é o que é recomendado. Então, vamos pegar um alimento que a gente tem um consumo normal dele, né? Linguiça. Quando a gente come uma linguiça daquela em gomos, 2 gomos de linguiça, ela tem essa quantidade de sódio, de sal de cozinha, que seria o equivalente, né? Se a gente colocar juntinho ali lado a lado... Se nós compararmos, ela quase atinge a quantidade de recomendação diária. Vamos virar assim para a câmera. Olha aqui, gente. Isso aqui é a quantidade que a gente pode comer por dia. 2 gomos de linguiça já é quase tudo. É quase tudo. Tá? Então, assim, aqui nós estamos falando de linguiça, mas eu tenho, por exemplo, o pãozinho francês, 2 unidades de pão francês. Né? Já chegou na metade já chegou também. Na metade. Então, quando a gente vai fazendo o somatório de todos esses alimentos que a gente consome durante o dia, a gente com certeza ultrapassa o consumo, né, do sal. Então, tablete, né, caldo de carne. Então, essa seria a quantidade em 1 tablete de caldo de carne. Nossa. Então, o que acontece assim, ninguém come um tablete de caldo de carne, mas ele é adicionado na alimentação, né, no arroz, no feijão, a gente vai consumindo sem perceber também. Já aumenta bastante ali a quantidade, né? E temos outros aqui, esse aqui eu estou vendo que está bem cheio. Esse é shoyu. É o molho que a gente usa, muita gente usa para comida japonesa. Sim, para quem gosta muito de comida japonesa, a gente não consegue medir. É a quantidade ali. É a quantidade de recomendação. Isso aqui seria o equivalente a 3 colheres de sopa de molho shoyu. Então, o que a gente faz quando vai na comida japonesa? A gente coloca aquela na vasilhinha, né, que recebe o molho shoyu, e a gente adiciona o alimento lá dentro e faz o consumo. Então, a gente não sabe a quantidade que é consumida. Vamos mostrar de novo aqui, então. Esse aqui são quantas colheres? 3 colheres de shoyu. 3 colheres de shoyu, pronto, já é a quantidade de sal que a gente pode comer num dia inteiro. Né? Dia inteiro. E aí, somando isso tudo, com certeza a gente ultrapassa muito, né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado e aí verificar o rótulo dos alimentos e ver a quantidade de sal que está presente nele. A gente não consegue ficar fazendo somatório de tudo que a gente consome. É complicado. A gente tem que escolher os alimentos que têm uma quantidade menor de sódio, de adição de sódio. Né? E tomar cuidado com o sal que a gente leva à mesa. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que o sal ele nunca vai à mesa. Então, quem gosta de comer uma salada e prefere a salada com sal, deve evitar levar o sal à mesa para colocar. Então, o ideal seria você fazer um molho à base de ervas, vinagre, azeite, para evitar o consumo excessivo de sal. Tá todo mundo praticamente no vermelho, né, gente? Sim. A grande maioria das pessoas consome muito mais sal do que é o recomendado. Sim. E o que isso pode trazer de problema para a gente? Assim, a gente pode falar assim, logo de cara a gente pode falar sobre hipertensão arterial, né? Que é aumento da pressão nos vasos sanguíneos. E a gente tem que cuidar, porque ele pode levar a uma série de problemas em alguns órgãos. Por exemplo, o rim, né? A gente pode ter um problema renal, a gente pode ter problema geral de acúmulo de líquido no organismo, então você pode ter edema, né? Então a gente tem que evitar mesmo. O sal, ele assim, a gente não consegue viver sem a adição dele, né? Mas a gente precisa fazer uma restrição bem cuidada, né, dessa quantidade. É uma reeducação mesmo, né? Porque a gente está tão acostumado, gosta tanto, né? Difícil realmente. Sim. Obrigada, professor. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos voltar aqui com o professor Peterson Tonini para falar sobre a gordura. Ele trouxe aqui, ó, o sal, né, que a gente já mostrou, mas trouxe também o açúcar. A gordura a gente vai falar já daqui a pouco. Bom, sal, açúcar e gordura são tema da nossa entrevista de hoje, né? Nós já falamos um pouquinho sobre o sal. O professor e coordenador do curso de nutrição do Centro Universitário UNA, Peterson Tonini, continua aqui com a gente, não é? Vamos começar então essa segunda parte falando do óleo, né? Da gordura. Sim. Qual é a medida para isso? Existe uma medida de gordura que a gente pode comer por dia? Porque existem também gorduras diferentes, né? Sim. Diferente do sal, Elisângela,
a gordura não existe uma medida específica. A gente faz o seguinte, nós temos uma recomendação diária, que é de 2.000 calorias. Então, nós temos percentuais. Então, em torno de 60% a 65% deve ser consumido de carboidratos, em torno de 20% a 25% de lipídios e em torno de 15% a 20% de proteína. O que vai dar aí para lipídio em torno de 500 calorias, 450, que é a gordura. Mas a gente tem que lembrar que existe a gordura nos alimentos, né, principalmente nos alimentos de origem animal, e aí existe também aquela gordura de adição. Sim. O que a gente tem que evitar, na verdade, seria a gente consumir esses alimentos que têm muita gordura. Então, nós temos vários tipos de gordura, né? Então, nós temos as gorduras saturadas, as insaturadas, as gorduras trans, que são gorduras diferentes, né? A gordura trans, por exemplo, é uma gordura que o nosso organismo não reconhece, porque ela é uma gordura modificada. Ela não existe na natureza livremente. A gente encontra muito nos industrializados, Sim, é isso? Principalmente nos industrializados. Então, esse segundo kit que eu vou mostrar agora, a gente fez assim, com óleo, representando a gordura, para a gente ter uma noção do que teria de gordura nos alimentos, tá? Então, daria assim, 500 gramas daria em torno de 50 gramas de gordura por dia, né? Mas aí a gente tem que computar tudo que tem nos alimentos. Mas para a gente ter uma ideia, 3,5, 4 biscoitos recheados, ela teria em torno dessa quantidade de gordura aqui, que seria mais ou menos 9 gramas, tá? A gente acha isso no rótulozinho do alimento. Isso já representa bastante, Já né? representa bastante, porque se eu falo que eu posso consumir em torno de 50 gramas, 9 gramas vai ser em torno de 20%. Né? 4 biscoitinhos, 4 biscoitinhos. Uma bola de sorvete normal, do sorvete que a gente encontra disponível no mercado, ele teria em torno de 20 gramas de gordura. Muita coisa. É muita coisa. Tá? Aqui, lógico, ela está representada como óleo, tá? Mas assim, é só para a gente ter uma noção. É para a gente conseguir mensurar. Estou até com medo desse frasco aí, porque esse está cheio, né? Esse frasco aqui seria o equivalente ao que a gente encontra de gordura no alimento que todo mundo adora, né? E que todo mundo consome, e que é a batata frita. Um pacotinho de batata frita? Seria aquela porção grande de batata frita servido nas lanchonetes que vendem kits, né, de sanduíche. Então, aquela porção... essa quantidade aí de gordura? Sim. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, que o alimento que é frito por imersão, então ele vai para dentro do óleo e a alta temperatura, o óleo substitui a água do alimento, né? Pelo menos a de fora, né? Então ele acaba fazendo parte do alimento, certo? E esse aqui você trouxe para gente o açúcar, né? O que representa esse copinho que você trouxe para gente? Sim, esse copo de açúcar aqui, ele seria o equivalente ao que existe de açúcar em uma lata de refrigerante. Aqui, então, é um açúcar que contém uma lata de refrigerante, a gente tem essa quantidade de açúcar aqui, então? Sim, refrigerante comum, tá? Porque hoje nós temos refrigerantes zeros, refrigerantes diet, refrigerante light, então essa seria a quantidade de açúcar que tem numa lata de refrigerante comum. A gente tem que evitar realmente alimentos com gordura, açúcar, né? Na verdade, é um processo a gente conhecer o alimento que a gente está consumindo, né? A gente tem que fazer isso, o consumo com muita consciência daquilo que está sendo consumido. Porque senão, problema, né? Exatamente. Ok, Peterson, muito obrigada pelas informações.